A igreja está, neste mês, dedicando 10 dias de oração, e à saída você irá receber um exemplar da revista, 10 dias de oração. Começa na quinta-feira e nós teremos via internet uma mensagem às 6h30 da manhã e outra às 19h30, baseada na revista. E todos os nossos cultos nós iremos falar sobre oração e dedicaremos esse mês todo para orarmos ao Senhor. Eu sempre digo, vir à igreja sempre é algo extremamente gratificante e espiritual. Eu penso que hoje nós poderíamos ir para casa somente após ouvir o grupo cantar. Nos levou para perto do céu, nos deu a esperança em suas músicas, e é tão agradável e tão gratificante podemos louvar ao Senhor. Os puritanos diziam que você se prepara espiritualmente para um culto, não quando você chega à igreja, mas quando você sai de casa. Você ora para que Deus abençoe ao você ir ao culto. Que Deus nos abençoe nesta noite e na mensagem. O título do sermão de hoje é Eu, porém, continuei orando, e é uma sequência da mensagem que eu fiz na última quarta-feira. Se você trouxe a Bíblia, o Salmo 100, e vamos ler apenas o Salmo 109, o verso 4. Esse salmo todo ele está repleto de uma súplica a Deus. E o verso 4 resume o salmo ao dizer: em paga do meu amor me hostilizam, eu, porém, oro. Todo o salmo vai tratar dessa hostilidade, dessas questões nas quais todos nós aqui ou acolá passamos, de incompreensões, mas o salmista diz que em meio a tudo isso ele ora. A coisa mais importante que podemos fazer realmente é orar, e orar é nós estarmos na presença do Senhor. Orar é nós colocarmos perante Ele os nossos desejos conforme a vontade dEle e não a nossa. No Sermão do Monte, Jesus confronta todas as nossas intenções de irmos a Deus de forma errada. No Sermão do Monte, Ele nos faz nós olharmos que o que vale é a espiritualidade das nossas ações e não somente as ações de si mesmo. Quando Ele diz: se te obrigarem a caminhar 1 milha, caminhe 2. Se te bater numa face, ofereça a outra. Todas as declarações de Cristo no Sermão do Monte são uma renúncia de nós mesmos e uma entrega para Cristo. Assim, que diz o salmista, em meio a todas as questões da vida, eu continuo orando. Qual é a oração que prevalece diante de Deus? Na quarta-feira passada, eu falei sobre 6 questões sobre a oração que prevalece perante o Senhor. E a primeira delas é que você deve orar, e a sua oração deve ser misturada com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E você deve crer que quando você ora, Deus ouve você. Você deve crer que Deus dará uma resposta a você. Talvez não a resposta que você queira, mas é a resposta que Ele quer dar. Eu lembro de um colega que ele estava em uma igreja e houve uma situação delicada na igreja, ele teve que sair, e o departamental dos pastores não deu muita atenção a ele. Na verdade, disse: o que eu posso fazer? Você vai ter que sair. Mas Deus tem seus caminhos. E o tempo passou, o ressentimento ficou, porque certamente ele não esperava o tratamento de um chefe, entre aspas assim. E Deus trabalha com o tempo. Com o tempo Ele ameniza os nossos corações, até que um dia eles se encontraram em uma santa ceia, e aquele fora ofendido procurou o ofensor. E disse: olha, eu fiquei muito magoado com o que aconteceu, mas eu quero dizer a você que eu já o perdoei. A história termina dizendo que aquele que o havia maltratado e ofendido disse: esse é o melhor presente que eu ganhei na minha vida. O que isso nos ensina? Que todos os nossos ressentimentos, mágoas, eles terminam quando você vai dialogar com a pessoa. Se você guarda ressentimentos, Satanás vai trabalhar. Por isso o salmista diz: mesmo diante disso, eu vou orar e Deus vai me mostrar o que eu devo fazer.
Portanto, quando você ora, saiba que Deus vai responder a sua oração de uma forma ou outra. Quando você ora, você deve orar com o coração quebrantado, nunca julgando-se melhor do que ninguém, mas dizendo: Senhor, eu preciso da Tua graça, do Teu poder, para poder andar. As orações devem ser fervorosas, não vacilantes, devem ser firmes, e devemos orar, como diz o Salmo, orar pelos nossos inimigos. A oração que prevalece perante o Senhor é aquela que é feita com a firmeza da nossa fé. Como nós curamos os nossos pensamentos que se distraem, que vagueiam quando nós oramos? Parece que nós vamos orar, nossa mente começa a pensar em muitas outras coisas, e nós pensamos: mas o que eu estou fazendo? Já aconteceu com você? Acontece conosco. Às vezes nós vamos orar e a nossa mente nos leva para pensarmos em coisas que nós não queremos pensar, e falar para Deus coisas, e pensarmos perante Deus coisas que nós não conseguimos pensar naquele momento. Não é o objetivo de nós estarmos ali. Como curar a nossa mente dessas distrações? Primeiro, nós devemos nos concentrar que estamos diante da majestade e da pureza de Deus. Se você vai diante de um príncipe, você não espera ir perante ele, mexendo no celular, olhando sua agenda para fazer uma petição a um príncipe. Você vai certamente focado naquilo que você vai fazer, você vai olhando que está diante de uma autoridade, e você vai se comportar dessa forma. Portanto, uma das formas que nós nos concentrarmos na oração é saber: estou diante da majestade dos céus e da terra, estou diante do Senhor. Estabeleça sempre em sua oração que quando você vai orar, você está diante de Deus. Deus está ali para ouvir você. Em sua oração, ame ao Senhor. Parece estranho falar isso, mas o amor é um grande fixador dos pensamentos. Saber que sou amado e que Deus me ama fixa minha mente dele estar ali. Saber que Ele realmente vai me ouvir e que Ele me compreende é o que realmente me faz estar ali. Quando nós estamos apaixonados por alguém ou por alguma coisa, nossa mente está sempre naquela questão. Nossos pensamentos estão sempre ali. E para as nossas orações, devemos estar sempre com os nossos pensamentos no Senhor e saber que Ele está ali. Não podemos ficar com os nossos pensamentos no mundo, nos atrativos, em outras coisas, mas não em Deus. Portanto, ame o Senhor quando você vai orar. Em sua oração, implore pelo Espírito Santo, porque somente Ele pode controlar os nossos pensamentos. Você deve orar que o Espírito Santo venha e controle sua mente, conduza sua mente e os seus pensamentos em sua oração, e certamente o Espírito Santo o fará. E por fim, familiarize com santas meditações. Se você não pensar em Cristo durante o dia, se você não pensar em Deus, você vai educar a sua mente a pensar nas coisas deste mundo, nas aflições, nas dificuldades, e quando você vai orar, parece que a sua oração não passará do teto, porque parece que Deus não está ali. Você não educou a sua mente a pensar em Deus, e nós devemos fazer isso, devemos educar a nossa mente para pensar no nosso Senhor. Uma das coisas que talvez poucas pessoas pensam e fazem é você argumentar com Deus nas orações. Ontem na classe do coral, alguém fez justamente essa pergunta: podemos confrontar Deus, argumentar com Ele? Na verdade, essa é a oração que mais prevalece diante de Deus, é quando nós argumentamos com Ele. Deus ama que nós pleitemos com Ele, e que usemos argumentos na oração. Olha o livro de Jó e você vai ver Jó questionando Deus e argumentando com Deus. Você vai ver os profetas argumentando com Deus. No livro de Gênesis 32:11 diz: livra-me, peço-te da mão do meu irmão Jacó, orando para que Deus livrasse de Esaú. Os argumentos que ele usou provêm do mandamento de Deus: Senhor, que me assiste, toma-te e protege-me. Se ele tivesse dito alguma coisa diferente de não aquilo que ele confiasse que Deus o faria, ele não teria coragem de pedir a Deus para Deus protegê-lo diante do seu irmão. Portanto, argumente com Deus: o Senhor estendeu a terra, o Senhor conduziu todas as coisas, e o Senhor prometeu que iria me proteger. Cumpra a sua promessa agora, pois seria o Senhor de não cumprir a sua promessa. E são argumentos que nós fazemos diante de Deus. O Senhor prometeu que iria fazê-lo,
faça. No Gênesis 32, verso 12 diz: e tu o disseste, certamente te farei bem. Olha que interessante, Deus disse a Jacó, certamente eu te farei bem, e Jacó na sua oração disse: Senhor, tu não prometeste me fazer bem, tu vais falhar com a tua promessa vai cair por terra e não vai ser benigno para comigo diante do meu irmão. Então nas orações nós devemos verdadeiramente confrontar e argumentar com o nosso Deus, devemos argumentar com Ele, pois Ele prometeu nos dar todas as graças em Cristo Jesus. Ele é o Deus de toda a graça, diz a Escritura. Se Ele tem todas as graças, como não posso argumentar com Ele que Ele vai me dar as graças das quais Ele prometeu? Seria em vão a morte de Cristo na cruz, quando Ele disse que Ele me livraria de todas as tentações, problemas, dificuldades deste mundo? Será que eu não iria argumentar com Ele: Senhor, Tu prometeu que daríamos a graça da vitória, cumpra essa graça, Tu derramaste Teu sangue na cruz para cumpri-la, por que não o farás? Devemos argumentar com Deus em nossas orações. Segundo os puritanos, essas orações com argumentos são as mais poderosas diante do Senhor. Você já argumentou com Ele algumas vezes? Já disse por que Ele não age, por que Ele não faz? Isso não é falta de fé, isso na verdade é fé, porque ao você argumentar com Ele, você está depositando sua fé nele, dizendo que só Ele realmente pode fazê-lo, e Ele o fará. A oração que prevalece diante de Deus sempre é uma oração de coração puro. Em Jó 11, 13 a 16 diz: contudo, faça um propósito de consagrar o seu coração e estender as mãos para Ele, abandonar o pecado que mancha suas mãos e não permitir que a maldade habite em sua casa. Então, você poderá andar de cabeça erguida, sem vergonha, firme e sem medo. Os seus sofrimentos ficarão para trás como as águas passadas, e você nunca mais se lembrará dos seus sofrimentos. Portanto, as orações sempre devem ser de um coração sincero perante Deus. Senhor, talvez eu tenha errado, e se eu errei, me mostre. Dai-me um coração puro e sincero. Mas se eu estou errado, mostra-me também, e mostre meu caminho para que eu possa andar. Quando você está em pecado, o seu coração é endurecido e os ouvidos de Deus são surdos para você. É uma tolice nós orar contra o pecado e depois pecar contra a oração que nós oramos. Pense, a oração reprova os que não oram. Será que aquele que deseja receber uma esmola jamais pediria por ela? Não, certamente ele iria pedir muitas e muitas vezes. Jesus ensina uma parábola que você deve orar persistentemente e não esmorecer na sua oração. E lá ele conta a história da viúva que vai para que o seu caso seja julgado. E até que o caso dela fosse julgado, ela não deixou de importunar aquele juiz. As orações têm que ser persistentes, nós devemos continuar orando ao Senhor, e Ele certamente agirá no tempo dEle. Será que aqueles que buscam misericórdia não irão buscar diariamente e constantemente diante do Senhor? Será que aqueles que buscam perdão, uma transformação de coração, não vão fazer isso diariamente e sempre, todos os dias? Sim, o faremos, sempre estaremos em oração. Como diz o salmista, eu, porém, continuarei orando. Até que Deus molde o meu coração, até que Ele mude as circunstâncias, até que Ele me faça ver qual é a vontade dEle e não a minha. Sejam as orações constantes perante o Senhor, mas eu, diz Davi, faço oração. Ore por perdão, por pureza. A oração é a chave que abre o céu, é a árvore da promessa só poderá conceder as suas promessas se nós abrirmos esta árvore com as orações. Todos os benefícios que temos em Cristo os recebemos através da oração. A oração é um meio que nos leva ao Senhor. Como eu falei na quarta-feira, Deus vem a nós através do seu Espírito. Nós vamos a Ele através das nossas orações. Você quer ser forte, quer crescer espiritualmente, ter paz de espírito, ore
passe o tempo com Cristo, onde você estiver, esteja sua mente ligada a Ele. A Bíblia diz claramente que de Cristo nós temos todo o poder, de Cristo nós temos a reconciliação, nós temos a graça, temos a força para vencer. Sem Cristo nós não temos absolutamente nada. E Ele disse: estáis vós cansados e oprimidos, vinde a mim. Eu vos aliviarei, disse Jesus. Ele está lá pronto para nos ouvir. Ele quer nos ouvir, Ele deseja ouvir nossa voz. Que a cada manhã você levante na continuação da oração que você fez à noite. Que as nossas vidas sejam vidas de oração. Não importa as aflições que temos, continuaremos orando. Não importa a paz que desfrutamos, nós continuaremos orando. Eu não sei o que virá amanhã, mas hoje continuarei orando. E você? Como tem sua vida de oração? Tem dedicado um tempo para realmente estar ali com Cristo, sentir que Ele vem à sua presença? Normalmente nós começamos nossas orações e parece que estamos sós. E muitos desanimam neste momento. Parece que Deus está distante. Mas se você perseverar, Deus virá e você sentirá a presença dEle ao seu lado. Isso só acontece através da oração. Que Deus abençoe você. Que sua vida seja uma vida de oração ao Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, nesse Salmo 109, nos mostra as aflições que Davi estava passando, mas em meio a todas elas ele diz: eu, porém, oro. Senhor, nós não sabemos do amanhã, nós só queremos orar, só queremos estar em Tua presença, só queremos juntamente contigo, Senhor, determinar os caminhos que devemos andar. Queremos conversar contigo sobre os planos que o Senhor tem para nós. Queremos viver uma vida de oração. E assim, estarmos constantemente em Tua presença. Nos abençoe hoje e sempre. E levamos a Ti, Senhor, o nosso coração e as nossas orações, na certeza de que o Senhor bondosamente nos escuta e virá em nosso auxílio quando nós mais precisarmos. Perdoe as nossas falhas, nossas fraquezas e até mesmo, às vezes, as nossas falhas em orarmos a Ti, Senhor. E que Teu Espírito nos impulsione a Te buscarmos em oração e fazermos de Ti, Senhor, a nossa mais doce meditação. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.